Olá, amigos, irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento de reflexão. Meu nome é Paulo e hoje coube a mim refletir com os amigos, com os irmãos, com aqueles que estão conectados conosco neste momento muito importante de entendimento e de esclarecimento sobre as coisas do Evangelho. Uma breve reflexão sobre o capítulo 20 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, cujo título é A Marcha. Porém, como nós sempre fazemos, antes de começarmos a nossa reflexão propriamente dita, convido a todos a que nesse instante elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham nesse trabalho, equipe do Dr. Alexandre Dávila e todos os demais espíritos amigos que se agregam e se congregam conosco em momentos importantes como esse. E vamos, como sempre fazemos, agradecer. A gratidão nos aproxima cada vez mais das condições boas que nos é dada por nosso Pai através do Evangelho desse mestre de modelo que nos mostra tantas coisas importantes para que nós trilhemos o nosso caminho com paz, com harmonia, com tranquilidade, sendo o bem o nosso guia e a caridade o nosso estado de ser. E é por isso que, grato pela oportunidade, peço então para dar por aberto a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Bem, meus queridos, como eles falaram há pouco, vamos falar sobre o capítulo 20 da nossa obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, cujo título é A Marcha. E já começa com uma citação de Lucas, no capítulo 13, versículo 33, essas palavras ditas por Jesus. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro de Jerusalém, dos nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Muitos acreditam que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detêm maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas e ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender aos ditames do Evangelho do Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Podemos destacar aqui, meus irmãos, para que nós façamos a nossa reflexão de uma maneira bastante concreta e firme, logo o início ali que nos diz assim, que importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Ou seja, é indispensável, como diz aqui, caminhar vencendo os obstáculos e sombras, transformando as nossas dores e dificuldades em degrau de ascensão.
É isso, ou seja, nós podemos usar um jargão, um dito popular muito conhecido, né, que nos diz assim: se alguém nos der um limão, aproveitemos e façamos uma limonada, ou seja, transformar aquilo que ainda nos parece tão duro, tão difícil, tão candente, tão intenso, digamos assim, na sua ação deletéria entre nós, muitas vezes, que nós às vezes esmorecemos e ou vamos empurrando, como se diz, com a barriga a nossa responsabilidade, ou nos aconchegamos na nossa zona de conforto, achando que as providências do Altíssimo virão sem que nós façamos quaisquer atitude nessa direção. E ali, meus irmãos, na segunda parte, quando diz assim, que importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, é outro recado importantíssimo que está nos sendo dado. Ali no início, fala em edificação espiritual definitiva. E aqui nos chama a atenção para que nós atendamos aos ditames do Evangelho do nosso Mestre, Guia e Modelo diariamente. Por quê, meus irmãos? Porque essa é a única maneira que nós podemos entender o que significa essa caminhada, o que significa essa edificação espiritual e por que essa busca tem que ser definitiva. Porque se nós deixarmos passar um único dia em que não nos esforcemos, pelo menos, para entender os ditames do Evangelho e colocá-los em prática na nossa vivência cotidiana, de nada vale. É como se tivéssemos que começar novamente todo o périplo que nós talvez já tenhamos avançado em grande parte. Por quê? Porque toda vez em que eu fico invigilante e permito que as sombras se acerquem, eu acabo dando um passo que fica estagnado. Não retroagimos porque o Espírito não retroage, mas também não avançamos. E, de qualquer forma, temos que olhar com carinho para essa condição e procurarmos, então, redobrar os nossos esforços para que consigamos realmente e, de fato, seguir firmes, fortes e resolutos na direção do bem de forma diária e definitiva. É difícil? É fácil? Nós reiteradamente falamos sobre isso e dizemos: não é nem difícil nem fácil. Eu costumo dizer que dá para se elencar assim uma definição nos dizendo que é trabalhoso. Por que é trabalhoso? Primeiro porque trabalho, do nosso ponto de vista espiritual e moral, é algo perfeitamente dentro dos padrões para nos ajudar a que vençamos os nossos obstáculos. Então não é nenhuma pedra muito candente, muito difícil no nosso caminho, mas é um trabalho também interno, que vem do mais fundo do nosso coração, e é por isso que nos parece, às vezes, que a dificuldade se nos acerca, e nós meio que estagnamos, né? Ficamos ali sem saber para que lado ir. Será que se eu fizer dessa forma vai dar certo? Mas eu procuro fazer, eu procuro honrar os ditames do Evangelho, só que isso não é suficiente, meus irmãos. Além de honrar, eu tenho que compreendê-lo, tenho que entendê-lo, tenho que saber o porquê do nosso Mestre estar nos dizendo isso e a finalidade a que isso vai nos levar. Aí sim nós conseguimos entender, digamos assim, de forma mais definitiva, de forma mais premente, aquilo que precisamos para empreender com paz, com luz, com harmonia, com tranquilidade a nossa jornada. Por isso que às vezes ficamos, de fato, entre a cruz e a espada, ou seja, nós ficamos indecisos, não sabemos se o caminho que estamos tomando é o melhor, mas basta que nós olhemos para dentro de nós mesmos e nós vamos perceber pelos resultados se realmente é o melhor ou se ainda falta agregar mais alguma coisa, mais um cadinho de algo importante que vai fazer com que essa busca, essa
digamos assim, essa marcha, né, no sentido de nos melhorarmos cada vez mais e ascensarmos cada vez mais a nossa verdadeira e real condição, que é de espírito imortal em processo total e definitivo de aprendizado, a cada etapa evolutiva e reencarnatória em que nós passamos aqui neste plano, e aí as coisas vão fluindo, vão tomando consequência, vão, digamos assim, se encaixando nos seus devidos lugares, e nós começamos a entender e a espargir, já através desse entendimento, uma condição melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que estão no nosso núcleo familiar, que são os primeiros seres com os quais nós temos compromissos e são também os seres mais importantes naquele momento para que nós nos esforcemos cada vez mais nessa direção e nesse aprendizado. É por isso, meus queridos irmãos, que para alguns de nós, ou quem sabe para muitos de nós, às vezes possa parecer muito difícil, muito trabalhoso, muito isso, muito aquilo, mas não é. Basta que nós olhemos para dentro de nós mesmos, passamos, né, uma viagem para dentro de nós mesmos e lembremos da nossa origem, da nossa essência, que é espiritual e que deve prevalecer sobre todos os outros ditames que nós possamos agregar, mesmo tendo valores estratosféricos. E aí nós vamos conseguir compreender e entender que a caminhada ela é maravilhosa desde que nós, firmes, resolutos e fortes, nos direcionemos sempre na direção do bem. Agradeço a paciência dos amigos terem me ouvido até agora e grato peço para dar por encerrado a nossa reflexão de hoje. Muita paz, muita luz a todos nós, que Jesus nos ilumine, que nós recebamos as bênçãos do mais altos e consigamos cada vez mais resolutamente firmes e fortes seguimos nessa direção. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.